Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é sexta-feira. Como sempre, nós recordamos do dia da paixão do Senhor, daquele tremendo dia em que o Filho de Deus morreu na cruz para nos tirar das garras do maligno, das trevas, da escuridão, do pecado. Nós recordamos o amor de um Deus que se deixou pregar, cravar no lenho, no madeiro. Hoje nós recordamos que um dia aquele que é Deus morreu para dizer a mim e a você o quanto Ele nos ama. Por isso, quero glorificar a Deus por tanto amor. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Salvador nosso. Obrigado, Jesus crucificado por nosso amor. Obrigado, Senhor, por cada gota de sangue derramada. Obrigado por cada humilhação sofrida por nós. Obrigado, Senhor, pela cruz que carregaste. Obrigado, Senhor, porque nos deste o exemplo, um grande exemplo de humildade e de mansidão. Muito obrigado por tudo e para sempre. Muito bem, quero me unir ao salmista, rezando com ele, o Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele me fez? Qual é, irmão? Diga, o que é que você pode fazer para retribuir a Deus por tanto bem feito a você? Como podemos retribuir ao Senhor Deus? Tem um caminho, guardando os seus mandamentos, sendo obedientes a Deus. Guardando seus mandamentos e praticando aquilo que Ele nos pede, nós estaremos então retribuindo tanto amor, tanta bondade, tanta misericórdia. Muito bem, amados, vamos meditar sobre o Santo Evangelho do dia. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um episódio que pode nos ensinar, se nós formos humildes. Se nós formos humildes, coisa, por exemplo, que não vamos encontrar nos fariseus da época de Jesus. Claro que nem todos, mas na sua grande maioria. Então, se hoje nós quisermos aprender com este santo evangelho, a primeira coisa que temos que pedir a Deus é o dom da humildade. Nós precisamos ouvir este evangelho como alguém que quer aprender, que quer obedecer. Vocês sabem que na lei antiga, Deus pediu para o seu povo guardar o sábado. Mas por que Deus pediu para que o povo de Israel guardasse o sábado? O Senhor queria que eles pudessem recordar o seu amor sempre fiel.
A vida é uma grande luta e Deus sabe disso. E nós estamos tão envolvidos em tantas coisas e precisamos trabalhar e precisamos dar conta de tudo aquilo que nos foi confiado. Então, sabendo disso, o Senhor quis que num dia da semana, lembrando aquele dia em que ele contemplou a sua obra, porque Deus não se cansa, que ele contemplou a sua obra, que é o sábado, o 7º dia, que nós também pudéssemos parar para podermos agradecer, louvar, adorar aquele que com tanto amor nos criou e criou todas as coisas para o nosso bem. Portanto, o objetivo do Senhor é que o sábado pudesse nos colocar em sua presença, que nós de fato nesse dia não fizéssemos nada para que fosse todo para Ele, um dia todo a Ele dedicado. Mas aí, onde os homens colocam a mão, nós já sabemos o que acontece. E criaram então tantas leis, e criaram então tantas normas e tantas normas em cima desse desejo de Deus, que o sábado passou a ser, inclusive, um grande peso. E os fariseus, eles eram realmente terríveis, tremendos, juízes severos de quem não cumpria tudo ao pé da letra. Eles eram terríveis com relação a isso. Mesmo que não tivessem uma vida santa diante de Deus, mesmo com todas as injustiças que cometiam, mesmo com toda a hipocrisia de vida, eles, pelo menos, para que os outros achassem que eles eram homens religiosos, eles cobravam, julgavam, exerciam então essa autoridade sobre o povo de Israel. Pois bem, exatamente por isso eles ficaram muito incomodados, porque viram os discípulos de Jesus apanhando umas espigas de milho exatamente num dia de sábado. Os discípulos estavam com muita fome, e eles então pegaram as espigas, quebraram as espigas, porque queriam comer, queriam se alimentar. Eles viram a cena e caíram em cima de Jesus e já foram fazendo a pergunta que eles tanto sabiam fazer. Eles queriam, com a pergunta, obviamente, jogar Jesus contra a parede, queriam de alguma forma incriminar Jesus. Então perguntam a Jesus: mas por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado? Ora, Jesus, conhecendo quem estava ali perto dele, Jesus procura, usando as Sagradas Escrituras, mostrar que diante de uma grande necessidade, a lei perde o vigor. Por exemplo, Jesus lembra de um acontecimento. O rei Davi, uma vez, estava com muita fome, ele e os seus companheiros. Mas era fome de verdade. E aí, por causa dessa grande fome, eles entraram na casa de Deus. E o que fizeram? Eles, o rei Davi e os seus, eles comeram dos pães que somente aos sacerdotes era permitido comer. Mas eles comeram diante de uma grande necessidade, de uma grande fome que sentiam. E nosso Senhor diz isso para eles poderem pensar. Ora, o rei Davi, que é o grande rei, diante de uma grande necessidade, acabou fazendo isso sem contrair nenhuma culpa. Então, talvez estejamos diante de uma mesma situação. E
E Jesus ainda aprofunda para poder ajudá-los na compreensão, dizendo para eles: vejam, quando os sacerdotes eles trabalham no templo, exercendo suas funções, eles violam o sábado, mas eles não contraem culpa alguma, embora estejam violando a lei do sábado. Perceba que nosso Senhor está tentando ajudá-los a compreender, a alargarem a visão, mas tudo que vinha de Jesus era por eles completamente deturpado. Eles tinham verdadeiro horror a Jesus. Eles estavam de tal maneira fechados, engessados em suas verdades, e eles se sentiam tão incomodados com a presença de Jesus, com a luz que é Jesus, que queriam a todo custo fazer com que Jesus fosse visto como alguém errado, que errava, que estava não obedecendo a lei, violando o sábado. Eles queriam a todo custo que Jesus fosse visto de maneira negativa. Bom, nós já sabemos que esses homens se comportavam exatamente assim. E Jesus, tranquilo, mas com muita seriedade, os enfrenta e diz para eles: eu quero dizer para vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo. E ele é maior do que o templo porque ele é Deus. E quero dizer para vocês que eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Vocês vivem dessa forma, vocês estão falando mal dos meus discípulos porque comeram as espigas de milho no dia de sábado, quebraram as espigas, estão dizendo que eles violaram o sábado. Vocês estão muito preocupados com esses detalhes, mas vocês cometem injustiça, vocês matam os inocentes, a vida de vocês é deplorável e vocês não se incomodam com nada disso, não mudam. E ele termina dizendo: eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E portanto Jesus está dizendo: passou o sábado, porque eu estou aqui. Ora, podemos levar isso para a nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê muito discernimento para nós não sermos engessados em certas coisas, fechados, para não sermos juízes severos dos outros, condenando a todos por isso ou por aquilo, quando nós mesmos não vivemos nada do que agrada a Deus. Há muitos que se fixam em coisinhas e não são capazes de ver a grandeza do que está acontecendo. Muitos param em certas coisinhas e não conseguem ver a santidade do que está acontecendo, o quanto aquilo está agradando a Deus. Jesus não está dizendo que nós devemos ser pessoas que violam as leis, absolutamente. Ele está falando que, como ele é o Senhor do sábado, e ele veio para dar cumprimento àquilo que foi anunciado, e veio para aperfeiçoar tudo isso, e veio para levar à plenitude tudo que foi anunciado, que foi visto, que foi vivido. Então ele está dizendo que seus discípulos podem sim, porque agora nasce uma nova aliança entre Deus e o homem. Ele está fazendo uma nova aliança entre Deus e o homem, dando-se pelos homens, entregando-se pelos homens, morrendo pelos homens. Mas infelizmente os nossos caríssimos fariseus não entenderam, não quiseram entender e se fecharam em seus argumentos, em suas verdades, e morreram exatamente no erro, no mal, na indiferença, porque não quiseram ouvir o Senhor.
Espero que não caiamos nas mesmas situações. Que Deus nos ajude e nos dê luz e entendimento para não estarmos apegados a coisinhas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.